Mas agora, né, o meu assunto, na verdade, é abordar como isso poderia acontecer em cabos, porque com cabos, na verdade, a situação é um pouco diferente. Vamos dar uma olhada? Bora lá então. Agora eu preciso da ajuda do pessoal da academia para levar esse banco aqui para o crossover. Vamos lá. E o halter e o prumo de centro também, por gentileza. Isso, a barra pode deixar aí. Vamos vir para cá agora. Deixa eu tirar disso aqui. Legal. O que a gente vai preparar aqui, Fernando? A gente vai preparar aqui o crucifixo, tá bom? E aí vai inverter o banco para a cabeça ficar virada para cá, beleza? Vamos preparar o crucifixo aqui. Isso aí. Vamos lá, vamos preparar o crucifixo. Eu acho que se deixar mais de frente aqui é melhor, ó. Será que não? E pode até puxar aí, Edmar. Isso aí. Acho que tá bom. Beleza. Vamos fazer primeiro, tá? De forma livre. De forma livre primeiro. Isso. Bom, eu preciso aguardar um pouquinho, então eu aguardo o sinal de vocês, tá bom? Beleza? Para se reposicionar aí, vamos lá. Ótimo, vamos botar na mão aí? Beleza? Segura. Encosta lá. Ótimo. Isso, crucifixo. Tô aguardando o start de vocês, tá? Tá gravando aí no Zoom? Tá gravando aqui na máquina? Sim. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Agora, tá? A gente vai ver o papel dos vetores de força quando a gente usa cabo, porque aí o negócio funciona diferente. Ó, acabou ficando claro para vocês, acredito eu, que quando a gente faz exercício livre, o vetor de força ele vai estar apontando sempre para onde? Para o centro da Terra, sempre para baixo, tudo bem? Então, nesse caso, né, o ponto a ser evitado, tudo bem? Seria aqui, ó, tá? A cerca de 90 graus de adução horizontal de ombro. É aqui que eu tenho um ponto de descanso onde eu não deveria colocar o indivíduo, beleza? Agora, o que eu quero que vocês reparem é que quando a gente faz isso com um cabo, por exemplo, a gente usa o cabo, a situação, ela acaba mudando um pouco. E por que ela acaba mudando? Porque o vetor de força, ela acaba mudando de direção. Porque a partir de agora, a gente não tem, na verdade, né, o vetor de força apontando para o centro da Terra, como está acontecendo aqui, tá? Quando a gente trabalha com cabos, especialmente, o vetor de força resistente, ele vai sempre em direção ao cabo, sempre em direção acompanhando a linha do cabo. E a gente tem que prestar atenção nisso, porque é muito importante para a gente saber, por exemplo, regular o aparelho na hora de conseguir fazer de fato, né, o exercício. Vamos voltar um pouquinho aqui. Pode soltar aqui, ó. Ótimo. Fernando, pega aqui, por gentileza, pra gente. Enquanto eu pego a minha gambiarra aqui. Ótimo. Executa o movimento, por gentileza. De forma muito safa, ou seja, de forma muito inteligente, os professores da academia aqui já regularam a polia lá embaixo. Entendeu? Mas nem sempre é o que acontece, tá? Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que saber, olha que interessante aqui. Aqui, o vetor de força agora, ele não aponta mais para baixo. Ele não vem mais nessa direção. Como eu disse para vocês anteriormente, ele segue a linha do cabo. Então ele faz isso aqui, ó. Ele puxa uma abdução horizontal nessa direção. Faz sentido para vocês aqui? Beleza? Então, neste momento, olha que interessante, né? Eu posso, se eu for escolher, né, esse exercício de crucifixo aqui com a polia, encostar mão com mão, sem nenhum problema. Entendeu? Sem nenhum problema. Que eu não vou ter aqui, na verdade, né, um ponto de zero torque, digamos assim. Eu vou ter sempre um braço de alavanca de resistência. Agora, o meu ponto de partida para medição do tamanho do braço de alavanca, na verdade, muda. Porque agora o meu parâmetro da
a distância do vetor de força é o meu cabo. Então eu vou medir dessa forma aqui, ó. Ó, tá vendo? Entendeu? Então, olha só, eu não tenho mais aqui, novamente, como eu disse para vocês anteriormente, tá? Um descanso, porque eu tenho um braço de alavanca de resistência considerável. Agora, prestem atenção que interessante. Quando a gente faz da forma livre, a 180 graus de abdução horizontal, a gente tem o quê? O maior ponto torque quando a gente faz livre, mas não é mais o que acontece quando a gente usa o cabo. Ó, imagina eu fazendo a abdução e para 180 graus. Parou, aqui. Olha que interessante, né? O ponto de partida meu, para conseguir medir, é o cabo que está aqui. Então, olha só, né? Eu tenho aqui, na verdade, o mínimo braço de alavanca de resistência a 180 graus. Inverteu a coisa. Eu tinha o ponto de descanso lá em cima. Agora, se eu não souber regular a polia, o ponto de descanso pode ser aqui. Tá? Se você consegue segurar aí, pode relaxar assim, inclusive, o braço, tá bom? Pode relaxar o braço. Olha só, alguns professores perguntam, né, ou até mesmo alunos perguntam para mim, professor, aonde eu regulo a polia quando eu for fazer exercício de crucifixo? Tá? Quem conhece um pouco de mecânica sabe que, na verdade, a gente deve explorar isso aí para além dos 180 graus de abdução. Porque algumas pessoas com medo de alguma coisa ou alguma crença que a pessoa teve, eles acabam regulando muitas vezes na altura do ombro. Ah, porque é melhor na altura do ombro, porque se não for na altura do ombro, a gente pode machucar isso, aquilo, o que não é verdade. Tá? Bom, pode ser verdade que uma amplitude maior para algumas pessoas possa machucar, mas isso não significa que a pessoa precisa ir além de 180 graus de abdução. Tudo bem? Agora, o que acontece quando eu coloco na mesma linha do ombro? Segura, Fernando, para mim. Segura o outro lado. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Aqui a gente já sabe que a gente tem um ponto de maior torque, porque a gente tem o maior ponto, né, ó, de braço de alavanca, tudo bem? Que seria esse daqui, ok? Agora, o que acontece se a gente faz 180 graus de abdução quando a polia está alinhada à articulação no ombro? Faz para eu ver. Chega tudo. Pronto. Não é só porque o peso encostou lá, é que o Fernando tem um braço grande. Entendeu? E aí ele acaba, na verdade, encostando com o peso lá. Mas eu vou formar um ponto de descanso da mesma forma. Faz sentido para vocês? Tudo bem? Por quê? Porque se o vetor de força, né, é o meu parâmetro de distância para a articulação do ombro, aqui a gente tem a mesma distância. E, novamente, a gente tem aqui um ponto de descanso que é indesejável, beleza? Então, sempre que você for passar esse exercício para o seu cliente, tá? Lá na musculação, primeira coisa que você precisa saber, ele não precisa ir além de 180 graus de abdução horizontal, tudo bem? Mas a polia tem que estar lá embaixo, ó. Se eu colocar a polia lá embaixo, né, e não permitir que ele vá além de 180 graus, faz a adução um pouquinho. Isso, e vai até 180 graus só. Vai, parou. Olha só, eu sempre vou ter um braço de alavanca de resistência. Ele nunca vai ter um descanso total. Esse braço de alavanca de resistência, ele é mínimo aqui, ele é mínimo. Mas não interessa, eu tenho tensão da mesma forma, tudo bem? Mesmo que ele seja pequena. Legal, pessoal? Joia? Beleza? Então, tá? Sempre que eu for fazer esse exercício com cabo, né, ou não só esse exercício, né, outros exercícios também, é importante que eu tenha isso em mente. Quer ver um outro exercício onde isso se aplica de forma muito clara também? Pode soltar, Fernando. É o tríceps coice. A câmera não precisa mudar. Agora a gente, Fernando, só vai deixar de lado, na verdade, aqui o banco para a gente fazer tríceps coice livre. É isso aí. Ótimo. Fernando, por gentileza. Ó, não, pode deixar aí. Por enquanto é livre, Tá? Você vai ajustar na sua mão direita ou esquerda o prumo de centro para a gente fazer essa análise. E o resto você vai segurar na tua mão. Vamos lá. Levanta o cotovelo,
Beleza. Executa o movimento, por favor. Joia. Faz sentido para vocês, pessoal, que olha só, aqui a articulação que está trabalhando é a articulação do cotovelo, certo? Beleza? Então a gente quer principalmente fazer tensão onde? No músculo tríceps braquial, tá? A mais ou menos 180 graus de abdução, tá? Abdução não, desculpa, de extensão de cotovelo, a gente tem a maior distância perpendicular entre a articulação do cotovelo, tá? E aqui a força de resistência. Agora faz 90 graus de flexão, por favor. Parou. Ó, aqui ele até passou. 90 graus seria mais ou menos aqui. Eu tenho um alinhamento da força de resistência com o cotovelo, logo eu tenho aqui então, né, zero de força torque praticamente, porque eu não tenho distância, e eu tenho na verdade o que aqui, né? Mais força de tensão. Agora, tem como, por exemplo, eu fazer este mesmo exercício, tá, em outro lugar, sem que eu tenha um ponto de descanso? Tem sim. Como é que a gente faz isso? Com um cabo. Vamos tentar fazer isso com um cabo para a gente ver, só que a gente tem que alinhar muito bem o cabo. Pode soltar o prumo, pode colocar no chão. Vamos preparar o tríceps coice ali. Isso aí. Bora. Isso. Executa de novo. Olha que interessante. Em nenhum momento estende completamente o cotovelo. Ótimo. Tá? Em nenhum momento eu tenho ponto de descanso. Porque agora a minha referência do vetor de força é o cabo. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu não tenho mais um vetor que aponta para o chão de força. Eu tenho um vetor que aponta na direção oposta, tá? Então, nesse caso, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma distância considerável, olha só, né? Aqui, da articulação do cotovelo. E mesmo que se ele flexionar o cotovelo a 90 graus, ele pode flexionar, olha só. Menos. Eu continuo tendo tensão, porque eu tenho distância. Tudo bem? Agora, teria como ter descanso aqui? Teria. Como? Se ele flexiona mais o cotovelo. Não, mantém o cotovelo alto, isso, e flexiona o cotovelo. Se eu fizer isso aqui, o que acaba acontecendo? A linha do cabo fica perpendicular à articulação do cotovelo. Vocês estão vendo? Que tipo de força que eu tenho aqui? Força torque? Força de tensão que está puxando o meu braço para lá, o braço dele para lá. Entendeu? Então, aqui neste caso, por exemplo, tá? Eu tenho um ponto de descanso. Agora, é só você dizer pro indivíduo, na verdade, que não tem necessidade dele flexionar tanto o cotovelo assim. Mas se ele mantiver de 90 graus, tá? Até 180 graus, isso, 180 graus, faz de novo, por favor. Isso. Normal. A gente tem um exercício, no meu ponto de vista, tá? Melhor se comparado ao livre, em vista que eu não vou ter ponto de descanso. Faz sentido para vocês? Tá? Então, o único ponto de descanso que teria aqui seria se ele flexionasse demais o cotovelo. Mas isso geralmente não acontece. Tudo bem? Um erro que acaba acontecendo muitas vezes, muito comum, inclusive, no exercício de tríceps, tá? É no francês, na polia. Fernando, você já viu aquelas pessoas que fazem o francês na polia, que estendem completamente o cotovelo e aí o cabo passa em cima do cotovelo? Faz dessa forma errada pra gente ver, por favor. Talvez tenha que subir um pouquinho ali a polia. Isso. Pode botar a corda se quiser. Ótimo. Vamos lá. Estende completamente o cotovelo. Isso, dá um passo, um pé à frente, coloca um pé na frente, outro atrás. Isso, inclina o corpo para frente. Isso, estende completamente o cotovelo. Esse é um exercício super válido, só que tem um problema nele, nesta execução aqui. Fica um pouquinho de costas para a câmera, vem mais para cá. Isso. Eu quero que vocês percebam aqui o seguinte, tá? No final desse exercício, se o indivíduo está inclinado para frente, por exemplo, tá? O vetor de força de resistência acaba se aproximando tanto do cotovelo que passa em cima do cotovelo. Ou seja, eu tenho aqui, na verdade, uma força de compressão na articulação do cotovelo e não, na verdade, uma força torque que eu gostaria. Então, arrumar a postura, por exemplo, a galera do Pilates adora falar sobre isso, né? Seria, por exemplo, uma ótima opção para eu conseguir fazer com que o indivíduo execute o movimento, tá? Execute este exercício prevenindo pontos de descanso. Pronto, acabou.
Entendeu? Então, assim, se você souber, né, os conceitos básicos de mecânica e biomecânica, é mais do que o suficiente para você conduzir muito bem o seu aluno. Pode voltar um pouquinho, Fernando, e deixar aqui, ó. Pode soltar. Isso, deixa eu te ajudar. Então, olha só, uma coisa muito clara aqui, né, que eu preciso deixar para vocês, é que assim, eu acredito que todo mundo aqui vai concordar comigo, inclusive, né? Muita gente acaba dizendo, por exemplo, que a biomecânica, ela é fundamental. Tão fundamental que ela é um diferencial no mercado. E eu digo que não. A biomecânica, na verdade, não é um diferencial, é um pré-requisito para quem quer trabalhar na área. Se você não dominar isso, na verdade, fica muito difícil de você conseguir trabalhar propriamente dito, tá? Porque tem muito professor na nossa área, por exemplo, né, que diz que um exercício é diferente do outro, e etc. E passa esse exercício, na verdade, porque muitas vezes vivenciou o exercício ou porque ouviu falar. Mas se você perguntar para ele qual é a diferença de um para o outro, ele não vai saber responder. E é aí que, na verdade, está o nosso papel técnico. Né? Enquanto a gente não souber explicar tecnicamente a diferença entre um exercício e o outro exercício, você, na verdade, não passa de um marombeiro de diploma. Sem querer, na verdade, denegrir a imagem dos marombeiros, mesmo porque eu sou um deles. Um marombeiro powerlift barrigudo. Eu sou um desses aí. Entendeu? Então, assim, não tem nada contra esses caras, entendeu? É que, na verdade, o profissional de educação física, no meu ponto de vista, ele é um ser diferenciado dos marombeiros. Diferenciado. Ele tem um conhecimento técnico. E isso, obviamente, tem que vir à tona. Tudo bem? Beleza? Bom, com os cabos aqui, ficou alguma dúvida, pessoal? Não?